Boa tarde, investidores. Nesse comecinho aí de segunda-feira dessa semana, o pessoal tá chegando aí, bom almoço, colocando a marmita aí no micro-ondas, tirando o feijão da máquina, da panela de pressão. Vamos começando também aqui a aquecer os motores. Todo meu lado aqui o Rafa. Fala, Rafa, beleza? Fala, Sung, fala, investidores, fala, pessoal. Espero que estejam aí bem, né? Tendo um bom almoço e bora aí, né, esclarecer o que aconteceu na semana passada. Tiveram duas decisões bastante importantes aí, FONC e Copom. Então acho que é bom a gente trazer e atualizar para o investidor o que aconteceu. E lá de casa temos Vinícius Romano, nosso head renda fixa. Fala, Vini, beleza? Fala, Sung, fala, Rafa. Boa tarde, pessoal que está entrando aí. Bom almoço a todos e vamos que vamos. Bom, vamos só para começar aqui. Estou com o Home Broker, nossa plataforma aqui de informações aberto. O Ibovespa está subindo 1,23 agora. Já estamos a 106 mil pontos, 106.445. Taxa de câmbio aí está sendo cotada a 4,96. Está dando uma leve valorização de 0,32. E aqui, mensagens, notícias aqui ao vivo, quem sabe faz ao vivo. O Haddad acabou de anunciar 2 diretores para compor o comitê ali do Banco Central. Estou até pegando aqui, deixa eu ver, Ailton dos Santos será indicado diretor de fiscalização da autarquia. Se eu não me engano, eu estava vendo o LinkedIn dele agora, ele já é chefe, ele já é de carreira do Banco Central, e o que se especulava é que tinha um membro ali, esse indicado diretor de política monetária, e agora o Haddad anunciou que vai ser o braço direito dele, para não errar o nome aqui, o Gabriel Gallipo, que já fazia parte ali do seu ministério, do Ministério da Fazenda. Haddad acabou de anunciar. Qual que é a nossa visão aqui de primeira mão? No fundo, já era um pouco sabido que ele podia ser um dos indicados. Claro, ele vai ser sabatinado no Senado, e o grande ponto é que, ao colocar o Gallipo lá, provavelmente ele vai fazer uma leve contraposição à visão um pouco mais majoritária, um pouco mais ortodoxa ali no comitê. Então, provavelmente ele vai ser uma voz ali um pouquinho diferente em relação à taxa de juros e pode até influenciar possíveis passos futuros de queda, ser um voto um pouco diferente. Mas até trabalhando uma análise hoje pela manhã, que saiu um valor, de que ele até agora não fez declarações ainda polêmicas. Ele foi sempre um cara muito conciliador e político em relação ao Banco Central. Ele não deu nenhum tipo, olha, Banco Central está errado. Ele foi, não, Banco Central é autônomo, ele tem lá um comitê que decide, a gente tem que melhorar o ambiente de negócio, tem que fazer um bom trabalho fiscal. Não trouxe grande, foi sempre ele sutil em suas declarações. Vamos ver o que vai acontecer, ainda tem que ser sabatinado pelo Senado e ser confirmado ainda. Só para o pessoal entender, né, o Gabriel Gallipo, ele foi do presidente, né, do Banco Fator, né, então ele era da Faria Lima, então ele já conhece mais ou menos o mercado financeiro. Ele vai ser uma voz aí um pouquinho diferente ali, mas ele ainda assim ele é um cara mais do mercado, né, ele sabe como é que funciona, não é um cara de fora, então acho que ele, por conta disso também, ele entende um pouco como é que funciona a política monetária, né? Ele estava ali mais por dentro, então, de toda forma, ainda não é um cara que vai ter posições muito extremas, né, contra as posições do Banco Central, né? E eu até estou acompanhando aqui, provavelmente o Haddad está dando algum anúncio, está dando uma entrevista, e aqui na nossa plataforma eles tiram algumas frases importantes e jogam para a gente ver. E aqui a Haddad está falando, primeira vez que eu ouvi o nome do Gallipo para o BC, partiu do Roberto Campos Neto, presidente atual do Banco Central. Uma surpresa. Vamos ver como o mercado vai reagir a isso. Boa. Algum comentário, Vini? Boa, não, acho que tá bem em linha aí com o que vocês estão comentando. Eu tive alguns problemas aqui de conexão também, acho que agora tá 100% aí, mas podemos seguir com focos também. Boa, Rafa, aí vai para comentar um pouquinho o Boletim Focus que saiu. Boa, então acho que assim, o Boletim Focus que saiu hoje, ele é uma boa notícia até para o Banco Central, né? Basicamente aí, se a gente olhar para a inflação, né? Se a gente olhar PIB, juros, ele se manteve aí praticamente estável, né? Acho que só para ali 2026 teve uma leve alta, né? Se eu não me engano, mas câmbio praticamente estável, né? Caiu ali para 2025 e 2026, mas se manteve estável 23, 24.
PIB para esse ano aí se manteve estável, para o ano que vem praticamente caiu, né, na margem ali de 1,41 para 1,4. Então, o que a gente nota está bem estável, né? Já há algumas semanas está bem estável ali praticamente todas as variáveis econômicas. Quando a gente olha para o IPCA, que aí acho que tem uma boa notícia ali. Para esse ano, você teve uma queda aí leve, né? Mas uma queda de 6,05 para 6,02. E ano que vem também uma queda de 4,18 para 4,16, sendo que 2025 e 2026 estão estáveis. Então, a gente já tem uma boa notícia aí nesse Boletim Focus dessa semana para o Banco Central, que as expectativas de inflação parecem estar caminhando mais para uma, né, estabilidade. Assim, a gente não nota aí grandes mudanças. Algo que talvez possa explicar essas mudanças 23 e 24 é que até a gente escreveu um texto sobre isso semana, commodities em queda. A gente tem olhado aí as diversas commodities lá fora caindo, minério de ferro, petróleo, soja, milho. Então isso aí tem trazido até um processo de deflação para alguns indicadores de inflação no Brasil. Se a gente olhar o IGPM, hoje saiu o IGPDI, né, que seria aí, eles só mudam, é o IGPM, só que eles só mudam, né, o período de mensuração ali. E ali teve uma deflação, né? E o que tem puxado muito a deflação do GPM são as commodities, né? Soja, milho, petróleo, minério de ferro caindo. Isso tem favorecido bastante. Então, isso pode ser um dos fatores que está explicando aí essa queda para esse ano e para o ano que vem, que é uma boa notícia para o Banco Central, né? Quanto mais a gente estiver caindo na inflação, ou pelo menos estável, melhores criam as condições para um cenário em que a gente pode discutir uma queda da taxa de juros já na próxima reunião, talvez, né? Vamos aguardar. Mas a gente acredita que no segundo semestre já haja uma janela para quedas, né, na Selic. Né? Boa. Comentários meus também vão bem na linha do Rafa. Eu acho que está estável. O importante é a gente olhar essa inflação e expectativa caindo aí. Eu acho que foi um bom reflexo aí das últimas semanas, principalmente parte de commodities mesmo. E é só mais um ponto, né? Cada vez mais o Banco Central não olhando para 2024 e em breve 25 já começa talvez até a entrar no radar. Então, né, o Banco Central já olhando para 24, essa inflação que já está caindo, mais estável, já é um bom sinal. Né? Ele até comenta que, acho que não foi nessa última ata, a passada lá de março, né? Acho que foi na anterior, se eu não me engano foi até no passado, que ele comenta sobre o horizonte relevante ser normalmente uns 6 trimestres à frente, né? E 6 trimestres dá 1 ano e meio, então 2025 ainda não entra, mas daqui a umas 2 reuniões já começa a entrar, né? Exato. E acho que só atualizando também a questão de juros, né? A gente pega aí a Selic projetada para 12,5% no final desse ano, nada mudou também com relação à curva, né? Claro, a gente tem oscilações diárias ali, a gente já falou algumas vezes aqui como que funciona, né? Todo dia tem preço, toda hora, né? Inclusive funciona no horário de pregão, como se fosse uma ação, né? O DI futuro. É um derivativo, e no fim, se a gente deriva, né, essa curva, se a gente traz ela com as respectivas trajetórias da Selic e compara com focos, a gente vê ainda um cenário parecido. Antes estava um pouco mais descasado e agora, acho que desde as últimas 2 lives que a gente fez aqui, já estavam bem próximos. Então, o mercado ainda precifica cortes de 1,25 até o fim do ano, né? Aí vai mais 25 ali em agosto, 25 depois, 25 até chegar nos 1,25 totais, né? Então, não necessariamente vai ser isso que vai acontecer, né? O Banco Central não deixou claro isso, inclusive amanhã sai a ata cedinho, né? E vamos ver o que vai acontecer aí. Efetivamente, acho que um grande gatilho aí vai ser o IPCA, né? Que foi até que bom, né, ter caído, apesar de ser pouco, né? Reverteu uma tendência que a gente via aí há não sei quantas semanas, né? A gente só via um aumento no IPCA e agora a gente viu uma queda. Então, acho que é um bom começo, né? Boa. E a gente falando bastante de Copom, Selic, semana passada tivemos 2 decisões importantes. Na quarta-feira, de tarde, né, lá pelas 3 horas, o Banco Central norte-americano subiu a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais. Agora a gente está na faixa entre 5 e 5,25. E aí a grande novidade, eu acho, foram, na verdade, 2. Vou tentar esclarecer. A primeira é que se a gente pegar na reunião penúltima, se eu não me engano foi em março, tinha uma frase ali, Rafa, que era assim, bastante emblemática.
o Banco Central decidiu elevar a taxa de juros e na próxima provavelmente teremos aumentos adicionais. Isso em março. Aí passou já abril, aí teve agora a reunião de maio, como tinha sinalizado, ele aumentou, só que a frase que eu acabei de falar foi retirada. E estava assim agora. Agora, para a próxima reunião, a extensão da política monetária vai depender da defasagem da política de alta de juros e seus impactos sobre a atividade e inflação, os indicadores financeiros e econômicos. No fundo, o mercado ali viu que abriu uma janela para que possivelmente o Fed pare de subir juros. Então, foi a primeira grande novidade que gerou um otimismo no mercado. À tarde, o Powell falou assim, olha, não é bem assim, não vamos ter um otimismo prematuro, e ele esclareceu, olha, a gente viu já que estamos num nível muito mais perto do pico do que antes, e a gente vai decidir reunião a reunião. Então essa é a segunda outra novidade, um pouco mais esclarecedora, e a gente enxerga aqui que os juros, pelo menos, eu acho que a gente deve subir mais um pouquinho, um ajuste até o final do ano, ele pode parar, mas vai dar ainda aquele repique um pouquinho, porque a inflação ainda está meio ruim lá, está chata, vamos dizer, está em queda, mas está chato um pouco. Bem resiliente, né? Bem resiliente. O mercado de trabalho deu sinais um pouco até melhores do que esperado, está aquecido lá, e a economia precisa dar mais sinais aí de desaceleração. Então, por isso que eu acho que em algum momento o Fed tem que dar uma subida só para fechar, acho que a roda ali, cercar todos os problemas e estar confortável. E ao nosso ver, para finalizar, e o Rafa e o Vini pode comentar, queria que o Vini até comentasse um pouco de renda fixa lá, para as pessoas conhecerem se é possível não investir na renda fixa lá nos Estados Unidos. Mas o ponto é que eu acho que os juros americanos devem ficar altos, pelo menos uma boa parte do segundo semestre. Se quiser cair, cai lá no final ou no início de 24 só. Boa. Acho que para o investidor até saber um pouco como é que está a situação nos Estados Unidos, atualmente eles têm uma inflação lá de 5%. Tá? Você pode pegar, você tem basicamente dois indicadores, o CPI e o PCI, né, que eles usam, mas esses dois indicadores eles estão em queda, mas ainda em patamares altos. Né? A gente provavelmente, se a gente pegar o índice de preço do consumidor, que é o CPI lá, que é um dos principais, mas apesar do Fed olhar mais para o outro, né, que é o PCE, mas esse indicador provavelmente deve cair no final do ano ali para próximo de 3 a 3,5% se a tendência se mantiver. Ou seja, né, você tem nos Estados Unidos ali uma taxa de juros real de 2%. Só que o grande problema atual é que, e é uma tendência, é um fenômeno que a gente tem visto pós-pandemia, são os mercados de trabalho muito aquecidos. Então, nos Estados Unidos, a gente há meses e meses esperando que, agora o mercado de trabalho vai desaquecer. Porque se o mercado está aquecido, né, os salários estão em alta e as pessoas consumindo, né, então aí, por exemplo, a inflação dos serviços acaba sendo uma inflação mais difícil de combater, né, porque, enfim, os serviços aumentando, moradia, enfim. E esse tem sido a grande questão, né? Apesar da inflação estar desacelerando e os indicadores da atividade econômica dos Estados Unidos estarem desacelerando, a inflação, o mercado de trabalho continua muito resiliente. Essa tem sido a grande questão. E o Fed, ele meio que precisa gerar um pouco mais de desemprego, né? Desestimular um pouco essa atividade, porque senão vai ficar mais difícil, né, de combater a taxa de inflação. E muito por conta disso, a gente acredita que existe uma janela para ver talvez mais uma última, né, alta de taxa de juros, mas de toda forma o que a gente espera é que se mantenha pelo menos até o final do ano, né? Você até fez um texto, né, escreveu sobre isso, que o mercado estava muito otimista, que poderia cair a taxa de juros já no terceiro trimestre desse ano, que a gente acha muito difícil, né? Porque a gente pega o núcleo de inflação nos Estados Unidos, ele ainda está alto, né? Inclusive ele está mais alto do que o próprio índice cheio, que não é tão comum assim. Normalmente o índice cheio está acima do núcleo de inflação, né? O núcleo de inflação é aquele que a gente exclui, né, preços mais voláteis, como alimentos e energia. Mas, então, no geral, a gente acredita que essa taxa de juros deve ficar ainda um pouquinho até final do ano, começo do ano que vem, nesse patamar, muito por conta desse mercado de trabalho também, que ainda está muito aquecido e dificulta, né, uma desaceleração mais forte da inflação. Boa. Eu até, para pegar aqui perspectivas também, né, já que vocês estão comentando aí de ajustes para a próxima reunião, tem um site que acho que a gente até já mostrou aqui algumas vezes, se eu não me engano. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se vai ficar bom para enxergar. Mas aqui são como opções implícitas, né? Derivativos implícitos para a taxa de juros norte-americana. É como se fosse a nossa opção de Copom aqui. Eles têm lá também os futuros, né?
com probabilidades para a taxa de juros norte-americana, Fed Funds. Então aqui, deixa eu ver se está bom aqui, que tem um negócio aqui. Bom, acho que dá para ler. Acho que sim, aqui tá bom. Boa. Bom, então aqui a gente tem a taxa-alvo, né, as probabilidades para a taxa-alvo para a reunião de 14 de junho de 2023, que é a próxima reunião, né, faltam 37 dias para ela. Agora a taxa corrente, né, de 5, o intervalo é de 5 e 5,25%, e as chances de uma manutenção hoje são de quase 90%, né, e 11% aí praticamente de um aumento de 25%. Então, ó, o Sung e o Rafa aí estão com um call diferente do que está sendo esperado com os dados de hoje, né? Claro, o Powell, né? O Sung comentou bem, o Rafa também, que o Powell falou que vai olhar os dados reunião a reunião. E aqui embaixo, eu gosto de sempre olhar essa tabelinha aqui, que ela sempre mostra como que estavam as probabilidades em datas diferentes. Então você vê que agora, né, a taxa corrente tem uma probabilidade de se manter na próxima reunião em 90%, só que se a gente olha um mês atrás, em 7 de abril, por exemplo, essas chances eram de 70%, né, e uma redução, né, uma manutenção na reunião antiga seria de 30%. Então, as expectativas mudam bastante, inclusive teve até um ponto que o Buffett falou na sua reunião anual agora, que foi no sábado, né, aquelas perguntas e respostas, ele falou que salvar, por exemplo, o SVB foi uma decisão acertada do Fed. Ele falou que, porque o Fed tinha ultrapassado o limite, né, como se fosse o FGC norte-americano, como um caráter de exceção para poder não espalhar os efeitos da quebra do SVB em toda a economia. E o Buffett comentou sobre isso, falou que para ele foi uma decisão acertada ter colocado isso em caráter de exceção, porque poderia ser uma catástrofe. Falou também que o Powell é a pessoa mais indicada e mais capacitada, não sei se ele usou exatamente essas palavras, para tocar a política monetária lá dos Estados Unidos, mas que ele não tem efeito sobre a política fiscal, que está sendo questão de discussão por lá, né? Tem a questão do teto da dívida e tudo mais. E então, assim, eu acho que é bem reunião a reunião mesmo. As expectativas aqui são legais só para a gente ter uma base de como o mercado está esperando as decisões, para onde está se movimentando as taxas de juros, mas não quer dizer que vai ser isso que vai acontecer. Né? Daqui a um mês a gente pode ver eventualmente uma inversão dessas expectativas, ou até mesmo, acontece alguma coisa, o mercado começa a esperar corte na taxa de juros. Então não tem nada escrito em pedra. Acho que o cenário lá é até um pouco mais incerto do que aqui no Brasil, né? Pelo menos minha opinião, não sei se vocês concordam aí. Mas acho que, e aí falando até sobre renda fixa, né, que o Sung comentou sobre títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos, eu acho que se a gente pegar, deixa eu tirar da tela aqui, eu acho que tá travando um pouquinho. Se a gente pegar algumas corretoras, por exemplo, brasileiras mesmo, que tem operação lá nos Estados Unidos, né, a gente vê que tem a possibilidade de você investir tanto em empresas brasileiras que emitem títulos lá fora, né, ou até mesmo empresas diretamente lá fora, inclusive o próprio Tesouro americano, ou o Tesouro brasileiro que emite dívida lá fora. Inclusive, em março, o Tesouro fez uma emissão grande lá de bonds. Então, é possível investir lá. E como a gente vem observando, né, as taxas de juros lá de fora, a gente não via nesse nível há muito tempo, né, há décadas. Então, eu acho que existe uma janela, acho que a gente falou disso em alguma live aqui também, acho que talvez um mês por aí. E eu acho que o cenário não mudou, assim, acho que as taxas estão bastante altas, alguns títulos oferecem uma boa remuneração, e lá a grande maioria das ofertas são pré-fixadas, né? O mercado lá é muito mais pré-fixado do que, por exemplo, pós-fixado. Lá a gente não vê, tipo, um percentual do CDI igual a gente vê aqui no Brasil, né? É muito mais difícil. Então lá você pega um pré-fixado, você vai ter o efeito da marcação a mercado. Então, se você pega a taxa num nível bastante alto, às vezes faz sentido de você se alocar, porque nos próximos anos, né, no médio prazo, você tem a opção até de sair com um ágio de marcação a mercado. Então, eu acho que a questão aqui é mais olhar para o crédito da empresa do que talvez o risco de mercado, né? Existem exceções, mas se você pega uma baita empresa que está oferecendo uma taxa bastante alta, a chance de você ter um ágio daqui a alguns anos, não daqui um mês, né, não daqui dias, daqui semanas, mas daqui a alguns anos, eu acho que é bastante grande, assim, eu acho que pode fazer bastante sentido. Inclusive, voltando na reunião anual da Berkshire, se você pegar
no balanço dela, não lembro exatamente quanto do que eles compraram agora na última posição, né? Mas acho que algo em torno de 130 bilhões de títulos norte-americanos de curto prazo, né? O Buffett vem comprando. Então, claro, é para caixa, né? Então, pode dar vários sinais, mas um desses sinais é que como você tem marcação a mercado embutida ali, mesmo que baixa, né? Mesmo que pouca, o nível da taxa está alto e pode ser também que o Buffett esteja esperando aí alguma oportunidade se abrir, aí, alguma janela se abrir nos Estados Unidos, né? Vamos acompanhar. É sempre bom ficar de olho no que eles estão fazendo para a gente entender mais sinais aqui também. Mas acho que Estados Unidos, de um modo geral, é mais ou menos essa linha que eu enxergo aqui. E a pessoa pode investir pela própria corretora, por exemplo, aquelas que acessam a investimento no exterior também? Como assim? Corretora que não é brasileira? Isso. Você pode investir direto lá fora, né, com contas direto na corretora estrangeira, ou você ser brasileiro e tem as corretoras brasileiras que também estão acessando o mercado internacional, né? Eu não tenho conta em uma corretora diretamente lá fora, mas eu sei que dá. Então, o que muda é assim, às vezes uma corretora tem um valor mínimo menor que a outra para você aplicar em bonds, outra é um valor um pouco maior, mas você, sei lá, tem uma taxa melhor. A grande diferença do mercado de renda fixa é que ele é um mercado não padronizado, né? Um mercado de balcão, que a gente fala. Então, se você você não tem uma bolsa, né? Então, por exemplo, você quer comprar ação do Itaú, você pode comprar via várias corretoras, né? Sei lá, XP, BTG, Itaú, Bradesco, Santander, todas as corretoras você vai ter a mesma ação do Itaú ali, olhando para o mesmo preço, né? Naquele horário específico. O mercado de renda fixa, ele não é tão padronizado, ele tem algumas diferenças. Às vezes, o valor que você vai aplicar, ele muda um pouco. Às vezes, quando você tem um valor maior, você tem acesso a taxas melhores. Então, tem umas diferenças e por isso que não dá para cravar aqui, mas o acesso aos títulos você tem. Agora, as regras podem mudar de corretora para corretora. Boa. Mais algum comentário sobre lá fora? Bom, a gente pode passar agora aí para a parte importante, que é em relação ao Copom. A gente tem só Banco Central Europeu, né, que também aumentou taxa de juros lá. Acho que foi na mesma linha do Fed, talvez o Rafa consiga atualizar melhor aqui. Mas também, acho que economias grandes ainda estão na alta dos juros, né? Aqui a gente já está pensando em corte. Acho que lá, basicamente, né, o mesmo movimento aí do Banco Central dos Estados Unidos. A diferença é que lá, talvez, eles ainda continuem aumentando um pouco mais, né, Sung? Acho que você até tem acompanhado mais ali parte de Europa, mas pelo que a gente tem visto lá, o desafio é um pouco maior, né? A inflação lá está em 7, né? Ela tinha caído para 6,9, esperava-se que ela caísse até um pouco mais e ela aumentou na margem ali para 7. Que não foi um bom sinal, né, para o Banco Central Europeu, mas de toda forma, a gente acredita que lá eles devem continuar ainda aumentando mais um pouco, né? Provavelmente terminar ali próximo do patamar de 4, se eu não me engano, está atualmente 3,25, né? Uhum. E aí acho que lá é o mesmo movimento, né? Dos bancos centrais aí, os principais, né? Vão ainda estão correndo atrás, né? Para aumentar a taxa de juros e tentar controlar melhor a inflação. A gente aqui no Brasil, a gente está numa situação aí um pouco mais confortável. A gente está discutindo agora quando que vai começar a cortar, né? Eu acho que isso que a gente foi um dos temas, né, que a gente falou agora de Copom, Selic, e a gente, apesar do tom, da gente ter o comunicado, né, do Banco Central agora aqui do Brasil, falando, né, mais especificamente, ter mudado um pouco, né, a gente já notou um tom um pouquinho mais suave, né. Deixa eu só comentar um pouco da Europa antes de a gente entrar aqui. Bom, o problema lá na Europa, acho que se a gente pegar os núcleos de inflação, você pega a inflação cheia, dá para ver aqui, né, ele está caindo, ficou de lado agora. O problema dos núcleos de inflação é que elas estão subindo e elas não parece que tenham atingido o pico ainda. Esse é o grande problema de lá. E aí a Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, para controlar uma taxa de juros controla 19 países, ainda deve subir juros ao longo do ano para fechar em 4,25. A boa notícia, eu estava até olhando os dados hoje da Alemanha, a Alemanha ela teve uma desaceleração na atividade industrial. Se eu não me engano, era esperado uma queda de 1,2, 2,4 e veio menos 3,2, 3,4 também.
foi bastante aí uma queda significante, principalmente do setor automotivo. Então, uma desaceleração econômica mais forte lá pode ajudar a controlar a inflação, mas se a gente pegar Banco Central inglês na Inglaterra lá, a inflação continua bastante elevada, está em desaceleração, mas eles têm um trabalho muito forte lá a ser feito, mais do que o FED, mais do que o Brasil, que acho que é o tema principal da ata do Copom amanhã, de como o Banco Central está enxergando. Então o Rafa me comentou muito bem de uma suavização do tom, mas para quem não viu, o Banco Central manteve a taxa de juros em 3,75. E aí eu acho que a grande pergunta começa quando ele vai cortar juros. Nós três, a gente tem até uma reunião semanal na sexta-feira para discutir nos nossos cenários aqui de macro e renda fixa, e a gente notou que provavelmente não vai ser na próxima reunião, na de junho, tá? O que eu acho que a gente pode ver na próxima reunião? É uma indicação de que o cenário, se continuar favorável, podemos ter cortes em breve. O Banco Central não deve cortar juros em junho, porque normalmente ele se anuncia antes, ele prepara o terreno para começar a abordar isso de uma melhor forma possível. Ou poderemos ver algumas declarações, mas eu acho muito difícil ainda em junho ou ver qualquer tipo de corte. Dois comentários que a gente até escreveu no relatório extraordinário que saiu para os assinantes na quinta-feira, é que ele colocou uma palavra, o cenário menos provável de subir juros novamente, algo novo, que não existia antes, e isso deu, como o Rafa bem trouxe, uma suavização no tom, e o cenário alternativo de que o Banco Central se mantesse a taxa de juros em 13,75 até o final de 2024. Antes ele projetava que a inflação para o fim do ano que vem seria 3%. Agora, nas projeções do Banco Central, cai em 2,9%. O pessoal, mas é pouquinho. Pouquinho não, porque a meta, o centro da meta é 3%. Agora o que eles projetam é que a inflação, se o cenário alternativo ocorrer, vai ficar abaixo da meta. E isso abre uma pequena janela para que o Banco Central esteja um pouquinho mais confortável para cair juros. Aí se somar o Focus, se o Focus continuar com tendência de queda de inflação até a próxima reunião, notícias boas poderemos ver pela frente. Boa. Eu até ia fazer um comentário, né, que eu acho que... Eu ia só pedir para o Rafa já, se quiser comentar aqui, o Fabrício perguntou, né, ele falou se o viés político do mercado poderia atrapalhar. Eu acho que seria atrapalhar nessa linha de corte de juros, né, na política monetária. Então, acho que dá para relacionar aí já no seu comentário. Então, o que eu ia trazer é que a gente provavelmente vai enxergar uma certa pressão para o Banco Central na próxima reunião, porque a inflação está caindo bastante, né? Ela estava em 5, se não me engano, 5,6, caiu para 4,7, ela deve continuar caindo até junho, ela deve chegar a ficar abaixo de 4, né? E muita gente vai se perguntar, mas se a inflação está caindo tanto assim, por que o Banco Central já não corta a taxa de juros, né? Porque o movimento da inflação esse ano ele vai ser um pouco de queda forte até o meio do ano, depois ele vai subir de forma mais relevante no segundo semestre, né? Então a gente vai parecer, mas a inflação já está próximo de 3,5, ali 4, por que já não se discute? Porque a inflação esse ano ela vai ter ela está sendo muito contaminada porque aconteceu no ano passado. No passado a gente teve no começo do ano altas taxas de inflação ali no começo do ano por conta ali da guerra da Ucrânia, aumentou muito o preço do petróleo, de várias commodities, e isso aí teve, então, taxas bem elevadas ali março, abril, maio, que estão começando a sair do índice quando a gente pega o acumulado de 12 meses, só que a partir do segundo semestre, o que a gente teve ano passado? Deflação no segundo semestre. Então, julho, agosto, ali a gente teve deflação. E essas deflações vão sair do índice do acumulado de 12 meses e vão entrar provavelmente altas, né? Vão ter meses aí com inflação. Então a gente vai ter um movimento meio diferente esse ano na inflação e isso vai acabar, às vezes, confundindo um pouco os investidores, porque vai estar caindo, depois vai estar subindo. E como o Banco Central já sabe, já espera esse movimento, né? Ele age com mais técnica, né? Então ele sabe que provavelmente ainda isso vai ser um movimento natural e que, obviamente, não vai influenciar na inflação, que provavelmente deve fechar 6%. De toda forma, isso pode trazer algum ruído, assim, principalmente do governo, do executivo ali, fazendo alguma pressão, mas provavelmente o Banco Central ainda, como ele é autônomo, ele deve ainda se manter ali tranquilo, né, sereno, né, como ele mesmo falou, paciência e serenidade vai ser o tom da política monetária agora e provavelmente só no segundo semestre que ele deve cortar. Né? Esse ano, então, vai ter carta de novo, né? Terceiro ano seguido, né? Provavelmente teremos carta de novo aí do
do Banco Central, né? É uma brincadeira porque o presidente do Banco Central, se ele ultrapassa a meta, né? Ou para baixo também, né? Se ele fica fora da tolerância da meta ali, ele tem que mandar uma carta justificando para o ministro da Economia. E o Roberto Campos já enviou duas, né? As duas para o Paulo Guedes na ocasião. Não, acho que a última já foi para a Haddad, né? Foi para o Haddad. A última já foi para o Haddad, mas era 2022, né? Então era meio Guedes, meio Haddad. Agora, Exato. esse ano já vai para o Haddad 100% aí. Só mostrar aqui também as expectativas para o Copom, para a próxima reunião, que vai ser dia 20 e 21 de junho, né? Divulgação no dia 21 de junho. Aqui é o mesmo conceito do que eu mostrei antes para a taxa de juros norte-americana. Tá? Então a gente tem aqui as probabilidades implícitas, né? As opções de Copom, e aqui uma probabilidade de manutenção é de 85%. Tá? A posição aqui é de sexta-feira, tá? A referência. Uma queda de 0,25 está em 8% e 0,5% uma probabilidade de 3%. Então, a grande maioria aqui também espera uma manutenção dos juros para a próxima reunião. Quer ver? Vamos ver agosto aqui como é que tá? Dia 1º, dia 1 e 2 de agosto. Aí já está mais dividido. A gente vê que uma manutenção está em 49%, e uma queda de 0,5 pontos percentuais está em 38% e 25%, e 0,25 está em 9%. Então, aqui quando está muito antes, né, até fica um pouco distorcido, né, porque eu acho que depende do comunicado da reunião que tem no meio para a gente saber com mais detalhes, mas a gente vê que o mercado já espera aí cortes a partir de agosto. Não é a maioria, mas já está de manutenção? Para essa reunião de agosto está em manutenção. A probabilidade está em 49%, com base na data de 51 para cortar, né? 51 para cortar. E aí esses 51 estão divididos aqui entre queda de meio ou de 0,25. Mas aqui ainda está distorcido, né? A gente vê que ainda falta muito para essa reunião e depende principalmente da próxima. Então é difícil de olhar muito para frente. A gente costuma olhar mais a próxima reunião mesmo para ver como que tá. E aqui um pouco mais para baixo é legal que dá para ir acompanhando. Então você vê que aqui no preço de referência, ela vai, cada bolinha aqui, né, cada ponto é um dia diferente. Então você vê que a gente está aqui a última posição no dia 5 de maio, e desde 4 de abril a gente tem posição aqui. Em alguns momentos ela fica um pouco menor, outras um pouco maior, e assim vai indo. Acho bacana também de olhar. Só digitar opções de Copom B3 no Google, que o pessoal consegue achar aí, caso tenha curiosidade também em encontrar. Mas acho que Copom, né, acho que vocês resumiram bastante, falaram bem aí o que mudou, né, o que não mudou. Acho que alguns pontos de destaque, né, foi ele comentar sobre desaceleração e abrir um pouco de espaço para talvez cortar ainda nesse ano, né, que foi o que você falou. E acho que com isso o mercado já vem reagindo nos últimos meses na parte de renda fixa. Então, se você pegar títulos longos, né, por exemplo, tanto pré-fixados como indexados à inflação, eles tiveram uma boa performance no mês de março e de abril também. Então, no ano, inclusive, se você pega desde 2023 no acumulado, os títulos longos ultrapassaram a performance dos títulos até pós-fixados. Então, mesmo com a Selic a 13,75, né, se você pega ali os títulos mais longos, eles estão com um rendimento melhor do que os pós-fixados. Só que isso, né, só no acumulado de 2023. E porque nos últimos 2 meses a gente teve uma melhora aí nas expectativas, não tanto inflacionárias, mas principalmente por conta do arcabouço, né, enviado aí pelo governo, que ainda não passou, né, inclusive acho que o Sung pode atualizar como que está essa questão do fiscal, mas a gente tem a proposta, já ajudou na questão das perspectivas do mercado, e isso trouxe ganhos aí para os títulos um pouco mais longos. Agora, se você pega no ano, ainda não recuperaram 100%, né, do que sofreram no ano passado. Então, Tesouro IPCA, por exemplo, 2045, sofreu muito ano passado. Esse ano já está, se a gente pegar os últimos 12 meses, ele já está no positivo, mas ainda não está tão próximo do Tesouro Selic, por exemplo, que rendeu 13,75, se a gente arredondar, né? Então, eu acho que já foi uma melhora. Tem uma janela ainda para alocação em alguns papéis, que a gente vem até comunicando nos nossos relatórios, né? A gente vem conversando bastante. Mas ainda tem que esperar para ter um pouco mais de clareza, né? Então tem que esperar o próximo comunicado do Banco Central. IPCA a gente não sabe como vai vir, né? O Rafa comentou que a tendência é que a gente ainda veja uma desvalorização, uma desaceleração, né? E depois ele volte a subir, fechando
próximo dos 6 ali. Então tem que ter algumas coisas para acompanhar ainda, o fiscal também, e acho que o cenário ainda não está 100% claro, mas já deu uma melhorada do que a gente via do comecinho do ano para cá, né? E também o mercado de crédito ajudou, né? Então, no começo do ano a gente teve vários problemas ali com algumas empresas, agora o pedido de recuperação judicial já diminuiu, não que o cenário esteja bom, mas está menos pior do que o começo do ano, né? Começo do ano foi bem ruim assim para fundos de crédito, de renda fixa, debêntures e tudo mais. A gente viu vários resgates, né, acontecendo na indústria e agora tá normalizando um pouco, né? Está um pouco melhor do que o começo do ano. Acho que o fiscal, o que eu queria dizer é que vão enviar para a Câmara, né? Acho que o Sung tem mais detalhes aí de como que vai funcionar e isso vai ser importante também para a gente acompanhar, acho que para refletir nos ativos de renda fixa, né? Crédito privado continua bom ou não? Vou ter que esperar. Eu acho que aí crédito privado vai na linha do que eu falei Estados Unidos, assim, acho que depende da empresa, porque as taxas estão altas, só que não dá para comprar qualquer coisa, né? Se você for lá no site da Ambima e ranquear pelas maiores taxas, provavelmente a maior taxa que você vai ver é a debênture da Light. Só que não dá para comprar, né? Assim, só quem tá querendo dar um tiro no escuro aí, mas tendo uma empresa com boa qualidade e que, a maioria das empresas está alavancada, né? Você pega várias empresas que têm qualidade, geram caixa, elas estão bastante alavancadas, acima da sua média, né? As taxas estão altas. Então, nesse tipo de empresa, às vezes vale a pena você comprar dívida. Apesar de, às vezes, até, dependendo, fazer mais sentido você virar acionista, né? Porque o seu potencial de ganho pode ser maior. Mas para quem quer crédito, eu acho que empresas desse tipo podem fazer sentido. Mas tem que filtrar bem a empresa que você vai comprar, porque debênture, por exemplo, né? Debênture, CRI e CRA, você não tem garantia do FGC. Então, você comprando ali, você tá por sua conta e risco e não tem muito para onde correr, entendeu? Acho que vai mais nessa linha aí de olhar o crédito também. Boa, a gente está chegando nos nossos finalmente aqui, só comentar esse episódio de Brasília. A gente deve ver a apresentação do relatório do novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados na quarta-feira. Deputado do PP, não me fugiu um deputado, ele deve apresentar, e eu acho que a gente vai ver um enrijecimento das regras, tanto na parte de definição de bandas, porque era esperável do que as bandas de 0,6 e 2,5, que é aquele gasto permitido real, aumento das despesas reais, estaria nessa banda. Caberia as leis de diretrizes orçamentárias que o governo poderia enviar a cada ano, mas agora eles querem estabelecer isso nas regras. Tinha uma lista de gastos que não entrariam dentro do novo arcabouço, eles não podem sair, quer dizer, na verdade, eles podem entrar para ser submetidos à nova regra, e também punições que não... Eles colocaram uma punição, olha, se a gente não cumprir a meta, é só mandar uma carta explicando por que eles não cumpriram. Eles querem agora que haja uma punição um pouco mais severa, assim como há na lei de responsabilidade fiscal, mas, de novo, a tendência é que a gente veja um endurecimento, sim, das regras, que acho que é algo positivo para evitar qualquer tipo de brecha. E aí eu cito também os eventos da semana para você ficar ligado. Então, amanhã de manhã às 8 horas a gente tem ato do Copom. Quarta-feira, acompanhar o relatório e também sai a inflação lá nos Estados Unidos, que é importantíssimo a gente ficar de olho. Também temos produção industrial na quarta. E sexta-feira a gente tem a divulgação do IPCA do Brasil, que deve vir uma alta aí de meio, um pouco mais, para a gente chegar no acumulado de 12 meses perto dos 4%, que é aqui as nossas projeções. Muito em linha aí com o IPCA 15 que já saiu, acho que não vai ver grandes mudanças, mas é bom ficar de olho no IPCA na sexta-feira. Acredito que sejam essas principais notícias da semana. A gente aqui, comentários finais, também o pessoal está acabando de almoçar, 1h, volta aos trabalhos, a gente não quer muito estender a live aqui, batendo de 40 minutos. Boa. Eu acho que a gente trouxe aí os principais pontos, né? Você lembrou bem a questão do IPCA, só ficar de olho aí que acho que a questão da defasagem, né, da gasolina, isso pode aí talvez ajudar a inflação aí nas próximas semanas, né? Tá bem defasada ali, acho que se não me engano é mais de 10% a defasagem. Mas vamos acompanhar aí, vamos ver como é a inflação aí, que acho que o cenário está começando a ficar um pouco melhor aí em relação ao começo do ano, né? Acho que, em geral, era basicamente isso.
Boa. O Cássio mandou aqui, no finalzinho aqui, ele falou sobre onde eu converso com vocês para sugerir um tema. Olha, Cássio, você pode mandar ou aqui mesmo na live, né, nos comentários, ou no nosso Instagram ali, no meu, do Sung, no da Suno. Sei, tem alguns canais aí. Acho que o que for mais fácil para você, se quiser mandar aqui no chat mesmo, ou nos comentários aqui no YouTube, nesse vídeo, a gente olha aqui e, inclusive, já agradecemos aí a proatividade aí de mandar um tema, o que vocês pedirem aí a gente traz. Beleza? Acho que só também... Pode falar. Não, meu Instagram, underline, Gustavo.sung, tem do Vinícius Romano também. Boa. O meu é @ViniciusMRomano, acho que eu já até vi o Cássio por lá, se eu não me engano. Mas eu ia comentar aqui também que tem um e-book na descrição sobre dividendos, tá? Então, aproveitando a temporada de resultados aí das empresas, né, do primeiro trimestre de 2023, tem um e-book aqui na descrição, só clicar no link, é de graça, e aí você aprende um pouco mais sobre dividendos aí, pega um pouco da estratégia e aplica aí para os seus investimentos. No geral, acho que é isso. Era mais esse recado aí que eu queria dar. Um abraço a todos. Não sei se vocês têm algum recado aí, senão podemos finalizar. Então, um abraço a todos. Boa semana para a galera aí. Bom final de almoço e até semana que vem. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima.